Foi. Glória a Deus, obrigado, irmãos. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu sei que o Natal já passou, pelo menos a comemoração do Natal, nós meditamos bastante sobre isso, especialmente às quintas-feiras e também no domingo passado, mas existe uma pergunta que ainda resta e sobre a qual eu quero falar nesse último culto de ensino de 2021. Maria teve ou não teve outros filhos além de Cristo? Maria teve ou não teve outros filhos além de Jesus? Nós sabemos que existe uma divergência de opinião acerca deste assunto. Existe uma igreja que acredita, prega firmemente que Maria permaneceu virgem, mesmo após o nascimento de Cristo. Inclusive, para eles é muito importante acreditar que Maria permaneceu virgem. É uma doutrina fundamental deles, é um dos dogmas, é o dogma da perpétua virgindade de Maria. Hoje o que me interessa não é apenas a questão doutrinária, mas a lição que nós podemos tirar com isso. Então vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler alguns textos e no final eu quero compartilhar uma lição que eu creio que esse assunto nos ensina. Vamos iniciar com um texto no qual nós encerramos quinta-feira passada, falando sobre a obediência de José, que é Mateus capítulo 1, verso de número 25. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 25. Obrigado, Eduardo. Quando todos tiverem encontrado, nós vamos ler a palavra de Deus. Como bons bereanos que nós somos, nós não apenas ouvimos, mas constatamos se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra do Senhor. Então, o primeiro texto, vamos abrir em alguns textos, não muitos, mas os principais, que falam sobre esse assunto. O primeiro é esse, Mateus 1 e 25. Vamos ler e depois vamos orar. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Pai amado e Pai querido, nós queremos neste momento, Senhor, com o coração contrito, invocar o Teu santo nome, Senhor, em adoração e também em sentimento de dependência de Ti, do Teu Espírito Santo, reconhecendo, Pai, que estamos aqui devido à força que o Senhor nos deu, ao desejo que o Senhor colocou em nosso coração. E agora, Pai, pedimos que este mesmo desejo continue ao longo da meditação na Tua palavra, Pai. Que possamos compreendê-la e, como sempre, Pai, ter o desejo de aplicá-la às nossas vidas. Abençoa cada um de nós, tanto aqueles que estiverem aqui presencialmente, as famílias as quais cada um de nós está representando agora, Senhor, aqueles pelos quais nós oramos, nós aproveitamos para orar mais uma vez agora, pedindo que o Senhor continue falando aos corações deles, e também aqueles que estiverem nos acompanhando por meio das redes sociais, seja agora, seja em outro momento, que sejamos todos abençoados por Ti, pois não oramos em nosso próprio nome, mas no nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, o evangelista Mateus queria que nós soubéssemos que Jesus não era uma pessoa qualquer. Mateus queria que nós soubéssemos que Jesus é o Rei prometido e que uma das características dele foi ter nascido de uma virgem. Jesus, não sendo uma pessoa qualquer, não teve uma geração qualquer, não teve uma concepção qualquer, não teve um nascimento qualquer. Como foi prometido em Isaías, ele nasceu de uma virgem.
É por isso que Mateus enfatiza aqui, no capítulo 1, verso 25, que José casou com Maria, como o anjo ordenou, contudo, porém, mas ele não a conheceu, ou seja, ele não teve relações físicas com ela. Conhecer na Bíblia tem esse sentido de conhecer fisicamente, de conhecer se relacionando. Então Mateus diz que José não a conheceu, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então Mateus queria que nós soubéssemos isso, que nós tivéssemos certeza que Jesus nasceu de uma virgem, que continuou virgem enquanto Jesus nasceu. Porém, se Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, por que Mateus não falou sobre isso? Se é tão importante essa doutrina da virgindade perpétua de Maria, que Maria permaneceu virgem até a morte, por que Mateus não aproveitou para dizer isso aqui? Porque ele poderia ter dito: José não a conheceu, nem antes de Jesus nascer e nem depois. Ele não poderia ter dito isso? Teria ficado claro que Maria não havia sido conhecida por seu esposo, nem estando grávida de Jesus, nem depois. Porque então Mateus enfatiza que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Então Mateus dá a entender que José e Maria não tiveram intimidade física apenas até que Jesus nascesse. Depois disso, sim, Mateus dá a entender isso, Mateus indica isso, porque se ele quisesse dizer que Maria permaneceu virgem, ele poderia ter dito, porque ele conhece a história toda, ele conhecia o final da história, então ele poderia ter dito: contudo não a conheceu, nem quando ela não deu à luz e nem depois. Porém Mateus não fala sobre isso. Então esse é o primeiro texto que já indica que após o nascimento de Jesus, sim, José e Maria tiveram relações normais que todo casal tem, e dessas relações nasceram filhos. E tem um texto que é ainda mais claro do que esse, e que se encontra também aqui em Mateus capítulo 13. Por favor, abra lá em Mateus capítulo 13. Se você quiser aproveitar esse momento para fazer algum comentário ou alguma pergunta, o culto de ensino também serve para isso, tá bom? Se você quiser, você pode ficar à vontade. Mateus capítulo 13. Vamos ver os versos 53 a 56. O título aqui na minha Bíblia é: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Olha que coisa triste. Mateus 13 e 53 diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, de todo o capítulo 13, que são várias parábolas, retirou-se dali. 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Irmão, Jesus vai pregar na sua própria cidade, Jesus vai ensinar, e os seus, aqueles que o conheciam bem, conheciam a sua família, ficaram escandalizados, ficaram admirados, ficaram maravilhados, e perguntaram: de onde é que vem isso tudo aí?
De onde é que vem essa sabedoria toda? A gente conhece a família dele. A mãe dele não se chama Maria? Ele não é o filho do carpinteiro? Os seus irmãos, eu sei quem são os irmãos dele. Os nomes deles são Tiago, José, Simão e Judas. E as irmãs dele também, nós conhecemos. Então, irmãos, esse texto afirma que Maria teve filho depois de Jesus. Na verdade, ela teve filho no plural. Não foi só um, não, ela teve filhos. Na verdade, ela teve filhos e filhas. Acho que o time de futebol era pouco. Teve mais. Só de homem era 4. Às vezes mulher era o dobro. Então 4 mais 8. Talvez aí Maria e José tiveram os 12 filhos, fora Jesus. É verdade. Porém, alguns até dizem, irmã Raimunda, que alguns afirmam, quem crê na perpétua virgindade de Maria, que esses eram filhos de José. Outros acreditam que não eram irmãos de Jesus, mas primos. Era uma palavra que era usada para primos. Porém, a verdade é que existiam palavras específicas para primos. E não é a palavra para primo que Mateus usa aqui. Ele usa a palavra para irmão. E sabe o que é que irmão significa? Irmão, adelphos, no grego, significa do mesmo ventre. Então, primo, a gente sabe que primo não sai do mesmo ventre. São de ventres diferentes. Mas irmãos saem do mesmo ventre. Então, ao chamar aquelas pessoas, José, Tiago, Simão e Judas, de irmãos de Jesus, o que aquelas pessoas que conheciam a família estavam dizendo é que todos tinham saído do mesmo ventre. Todos tinham saído da mesma mãe, que era Maria. Então esse é um dos textos mais claros. Claro que alguém pode dizer, não, mas eu não aceito, não. Tudo bem, é uma opção sua, né? Mas esse é um dos textos mais claros acerca do fato de que Maria teve outros filhos que saíram do mesmo ventre do qual saiu o Senhor Jesus Cristo. Pois não, Alexandre? Muito bem, esse é o terceiro texto que eu gostaria de ler, que inclusive traz essa palavra que o Aristério acabou de citar, que é, mudando de evangelho agora, Lucas capítulo 2. Então, recapitulando, Mateus 1:25 frisa o fato de que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz. Aí já sugere alguma coisa. Aí quando chega no capítulo 13, aqueles que conheciam a família citavam até os nomes dos irmãos de Jesus e não os das irmãs, porque mulher naquela época não tinha o nome citado muitas vezes, né? E aí olha que interessante, Lucas capítulo 2 é uma narrativa de Natal, fala sobre o nascimento de Jesus, e a gente vai começar do verso 1. Lucas 2, verso 1, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Agora eu quero frisar os versos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho
enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, tem gente que acha que os escritores dos evangelhos escreviam os evangelhos que nem alguém que faz jornal. O fato ia acontecendo e ele ia escrevendo. O fato ia acontecendo e ele ia escrevendo. Não. É provável que os evangelhos tenham sido os últimos livros a serem escritos. Ou seja, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido ao céu e alguém escrevia o evangelho. O que eu estou querendo dizer? Ele já conhecia a história inteira. Ele não estava descobrindo o que estava acontecendo. Estou falando do escritor do Evangelho, por exemplo, de Lucas. Ele já sabia o final da história. Então, a pergunta que eu faço é: Lucas, que sabia o final da história, sabia todo mundo que já tinha nascido, morrido, por que ele diz que Jesus era o primogênito de Maria? Por que ele não diz que Jesus foi o unigênito? Qual a diferença, pastor? Unigênito significa único, único gerado. Se Jesus foi o único filho que Maria teve, Lucas errou. Ele errou a palavra. Ele deveria ter escrito: e ela deu à luz o seu filho unigênito, o único que ela teve, virgem, para sempre. Mas ao invés disso, ele escreve o quê? Primogênito, que significa o mais velho, o primeiro gerado. Se ele é o primeiro, é porque tiveram outros. Porque se não tivesse mais alguma palavra certa, não seria primogênito, seria unigênito. Mas porque ele sabia que Jesus não era o único de Maria, ele escreveu o primogênito. Então, irmãos, quando nós olhamos os textos, nós vemos que sim, Maria teve outros filhos além de Jesus, e isso não mancha em nada a reputação dela. Para mim, pelo contrário. Na cultura bíblica, uma mulher ter vários filhos era até sinal de bênção. Então não dá para entender por que, inclusive eu estava até conversando com alguém dessa igreja, e ele discorda da doutrina da igreja na qual ele está. Ele disse: Tiago, eu não entendo, porque isso não faz de Maria impura, o fato dela ter tido vários filhos. Pelo contrário, mostra que ela era uma mulher obediente à palavra de Deus, que amava o seu esposo e tinha intimidade com ela. A Bíblia manda fazer isso quando se é casado, né? E eles eram casados. Então, esse texto, lembrado pelo Aristério, lido aqui, ele enfatiza isso ainda mais. Mas aí alguém vai dizer: pastor, e não teve uma ocasião na qual o próprio Jesus disse que aqueles não eram irmãos dele? Esse texto é usado por algumas pessoas, eu quero ler com você para a gente entender bem. Lucas capítulo 8, versos 19 a 21. Lucas, eu poderia ter lido em Mateus, mas eu preferi seguir o fluxo, palavra bonita, né? Seguir o fluxo aqui dos versículos. E aqui em Lucas 8, 19 a 21 diz assim: o título na minha Bíblia é A Família de Jesus. Na de vocês também? Qual é a família de Jesus? Verso 19: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
Está vendo, pastor? Jesus disse que eles não eram irmãos dele. Irmão, se Jesus estiver dizendo aqui que aqueles que estavam lá fora não eram irmãos dele, ele também estava dizendo que aquela que estava lá fora não era a mãe dele. Porque a mãe e os irmãos estavam lá fora. Se eles não eram irmãos, ela não era mãe. Aí você que escolhe. Na verdade, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Jesus está dizendo é que, apesar de ele ter uma mãe e irmãos carnais, a verdadeira família de Jesus são aqueles que estão ouvindo e praticando a palavra de Deus. O que Jesus estava dizendo é que ele não priorizava relacionamento físico, ele não priorizava relacionamento carnal. Para o Filho de Deus, o mais importante não é o físico, não é o carnal, não é o sanguíneo. O mais importante para o Filho de Deus é o espiritual, é a atenção que se dá à palavra de Deus. Olha a importância que Jesus dá aqui à palavra de Deus. Para ele, o mais importante não era quem estava lá fora, querendo tirar ele do ministério, do reino que ele estava trazendo, não. Ele nem recebeu. Para ele, o mais importante é quem estava dentro, atento às suas palavras, sedento da palavra de Deus, querendo ouvir, e não apenas ouvir, mas praticar aquilo que ele estava ensinando. Essa, para Jesus, é a verdadeira família dele. Mais uma vez, irmãos, olha a importância da palavra de Deus. Olha a importância de ouvir a palavra. Você não está aqui fazendo qualquer coisa. Quando você ouve a palavra, você está agradando a Deus. Porque ouvir a palavra é o primeiro passo para agradar a Deus. Como é que eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Então primeiro eu tenho que ouvir, para depois obedecer. Então Jesus dava muito valor àqueles que ouviam a palavra de Deus e, consequentemente, a praticavam. E isso me lembra uma ocasião muito interessante, na qual Jesus Cristo estava pregando, e de repente, no meio da multidão, a mulher se levanta e começa a gritar. E ela começa a gritar elogios para a mãe de Jesus. Ela diz: bem-aventurada a mulher que te gerou. Ela estava tão admirada com Jesus, é como se ela dissesse: rapaz, a tua mãe foi uma mulher muito abençoada. Aquela que te gerou, os seios que te amamentaram, que mulher bem-aventurada. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para ela? Vamos lá para o capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28. Esse texto é muito interessante, irmãos. Jesus nem sempre agradecia os elogios, não. Às vezes ele aproveitava os elogios para consertar a pessoa. Então olha o que diz aqui em Lucas 11. Até o verso 26, Jesus vem pregando, Jesus vem ensinando, realizando curas, sinais, mostrando que ele é uma pessoa realmente especial. Jesus não era qualquer um. Aí no verso 27 diz assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Irmãos, existe uma ênfase aqui na mãe de Jesus. É como se ela quisesse elogiar a mãe. Bem-aventurada aquela, na verdade no original é o ventre que te gerou. Bem-aventurados os seios que te amamentaram. Essa mulher é uma mulher bem-aventurada, feliz. Olha o que Jesus respondeu para ela, verso 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados
são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você quer saber quem é feliz de verdade? Não é quem me gerou, não. Não é quem amamentou o Filho de Deus, não. Mais feliz antes é quem ouve o que eu estou pregando e pratica o que eu estou dizendo. Glória a Deus, irmãos. Nós temos essa oportunidade de sermos pessoas bem-aventuradas. Nós não nascemos há 2000 anos atrás, não fomos mãe, irmãos de Jesus físicos, mas podemos ser mais felizes, bem-aventurados do que eles, se nós hoje ouvirmos a palavra e guardarmos essa palavra no nosso coração. Então, ao contrário da opinião de alguns, eu diria de muitos, eu acredito que Maria não deu à luz apenas a um filho. Maria não deu à luz apenas a Jesus, e sim a vários filhos e várias filhas. E isso não desmerece Maria, pelo contrário, na minha opinião, isso torna ela uma mulher ainda mais bem-aventurada. Uma mulher comum, uma mulher normal, mas que serviu a Deus. E a pergunta com a qual eu quero encerrar é: que lição, pastor, nós podemos tirar disso? Será que até do fato de Maria ter tido vários filhos, nós podemos tirar uma lição? Eu creio que sim. Uma lição simples, uma lição prática. Deus usa pessoas com famílias. Deus usa mulheres com filhos. Deus usa homens com famílias. E por que eu estou dizendo isso? Porque parece que, às vezes, na nossa mente, algumas coisas são empecilho para nós servirmos a Deus. Por exemplo, a nossa família. Ah, pastor, eu tenho uma família, eu não posso servir a Deus. Ah, pastor, eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho filhos, por isso eu estou impedida de servir a Deus. Quem disse que família é empecilho para servir ao Senhor? Quem disse que... É claro que a palavra de Deus vai nos ensinar que quem não tem marido, quem não tem esposa, vai ter mais tempo para servir ao Senhor. Mas parece que está sendo o contrário. Parece que quanto menos família alguém tem, menos se serve a Deus. Parece que quem está servindo mais a Deus agora é quem tem mais de 5 filhos, quem tem 6 filhos, quem tem 10 filhos. Parece que aquilo faz é dar mais vontade de servir ao Senhor. Então o que eu estou querendo dizer é que Maria foi uma mulher comum. Foi uma serva de Deus, sim, mas foi uma mulher normal, que teve o Filho de Deus, mas também teve filhos normais. Isso a impediu de servir ao Senhor? Não. Inclusive o pensamento católico, por que eles defendem que Maria permaneceu virgem? Eu li uma citação que diz assim: tendo tido apenas Jesus, ela pôde se dedicar a Ele com exclusividade. Ou seja, no pensamento católico, o fato de Maria ter tido apenas Jesus fez com que ela se dedicasse a Ele. Pois eu queria dizer que mesmo não tendo apenas Jesus, Maria se dedicou ao seu Filho. Maria serviu a Jesus, mesmo tendo um monte de menino, Maria serviu ao Senhor. Isso é um exemplo para nós. Nada pode ser empecilho para servirmos ao Senhor. Eu não estou dizendo que vamos ser negligentes, não, pelo contrário. Dá para ser um bom parente, dá para ser um bom pai, dá para ser uma boa mãe,
dá para ser um bom marido, uma boa esposa e servir ao Senhor. Ah, mas eu não quero ter filho agora, né? Ah, eu não quero. Não tem problema. Se quiser esperar, pode esperar. Mas quando nascer, continue servindo ao Senhor. Eu lembro de um pastor, eu sempre gosto de contar essa história. Não é para fazer medo não, viu? Mas eu gosto porque eu acredito nela. Casal muito engajado na igreja. Teve um tempo que a mulher engravidou. E aí, 9 meses depois, a criança nasceu. E o casal parou de vir para a igreja. Aí o pastor esperou um pouco. Esperou alguns dias, esperou algumas semanas. Deu meses e nada do casal vir. Aí o pastor foi lá. Irmão, o que está acontecendo? Desde quando a criança nasceu, vocês não vieram mais? E aí a mãe disse: não, pastor, está muito difícil agora. Depois que Deus nos deu esse presente, ficou muito complicado a gente vir para a igreja, mas a gente vai vir. O pastor: não, se preocupe não, vamos orar agora. Vamos orar agora para Deus levar essa criança. Se não dá para servir com ela, está trabalhando, vamos pedir a Deus para tirar. Disse: não, pastor, não. Ela entendeu a mensagem e disse: não, pastor, realmente foi negligência nossa, nós vamos ter mais cuidado daqui para frente. Eu tenho dito para alguns pais, recentemente eu disse para um: agora que vocês têm um filho, vocês têm um motivo a mais para servir ao Senhor, que é ser um exemplo para essa criança. Porque o casal enfraqueceu, depois que teve filho, enfraqueceu, se afastou dos caminhos de Deus. É para ser o contrário, meu irmão. Você como pai, agora que você tem que se dedicar ainda mais ao Senhor. Irmãos, Deus vai nos dar sabedoria. O que Ele quiser nos dar, Ele vai nos dar. Se Deus te der um bom emprego, não permita que esse bom emprego te afaste dele. Seja sábio. Se Deus te deu uma família, pequena ou grande, o que quer que Ele te dê, não permita que isso seja empecilho para você servir a Ele. Faça que nem Maria. Sirva com aquilo e com aqueles que o Senhor te der. E com certeza isso vai servir de exemplo para outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina de forma doutrinária, mas também nos ensina de forma prática, Senhor. E aqui nós entendemos que Maria deve ter sido uma mulher muito ocupada. Senhor, se nós entendemos corretamente, como eu creio que nós entendemos, Maria não teve apenas um filho, ela teve vários. E um desses filhos era o próprio Filho de Deus. Quão ocupada Maria deveria ser. Mas mesmo assim, Senhor, ela se tornou exemplo de serva do Senhor. Alguém que disse: eis-me aqui, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Pai, que isso sirva de exemplo para nós. Que aquilo que o Senhor nos dá, Pai, fisicamente, que aquilo que o Senhor nos dá materialmente, secularmente, nunca, Senhor, nunca seja maior do que o teu chamado nas nossas vidas. Pelo contrário, que sirvamos ao Senhor, mesmo tendo tudo isso como presente que o Senhor nos deu. Então abençoa as tuas servas, que têm marido, que têm filhos, que têm trabalho. Pai, que o Senhor mostre uma maneira de servir ao Senhor. Os teus servos que têm esposa, têm filhos, têm trabalho, que o Senhor também mostre uma maneira de servir ao Senhor, a cada um de nós, conforme o chamado que o Senhor nos der. Muito obrigado. Já entrego, Pai, o restante deste ano em tuas mãos, o dia de hoje, o dia de amanhã, o culto que teremos, que tudo seja, Pai, preparado por Ti. E a minha oração é que 2021 seja um ano de renovação para os nossos corações, para as nossas vidas, para as nossas famílias, o nosso país e o mundo inteiro. Pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.